Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro do Rio de Janeiro. Hoje é dia 22 de... Hoje é dia 22 e é o dia que é o 22º dia que eu deixo o telefone com som. Hoje é dia 22 de julho de 2023, um sábado de sol. Nós estamos aqui a uns 200 metros da Princesinha do Mar, da praia de Copacabana, e eu consegui uma vaga, surpreendentemente, uma vaga de idoso em plena Avenida Atlântica. É uma coisa assim mais difícil que ganhar na Mega Sena. O nosso programa de hoje vai falar da saúde, mas não da saúde humana especificamente, mas da saúde animal. E a saúde humana entra pela psicopatia, né, nossa, humana, que pelo que nós fazemos com os animais silvestres e não tão silvestres, e mal domesticados, maltratados. Isso aí revela um pouco o quanto nós humanos precisamos ainda desenvolver-nos, né? E o aspecto específico do programa de hoje gira em torno de um animal pouco conhecido nas regiões urbanas, sobretudo no Sudeste e na região Sul, que são os jumentos, né? Também chamados de jegues. Eu fiz uma pesquisa para saber se tinha alguma diferença. Depois a nossa convidada vai falar um pouquinho, vai explicar para a gente a diferença entre mula, burro, jumento, jegue, que parece que jumento e jegue fazem parte do mesma espécie, né, os acininos, né? E a nossa convidada já esteve aqui antes, também falando sobre saúde, defesa, proteção e bem-estar animal, num programa que nós fizemos em 2020. E quem estiver nos assistindo pelo YouTube, não agora, mas vai lá no chat que tem o link do programa. Não seja curioso nem ansioso, deixe para ver isso depois. Primeiro vamos... então, o programa de 2020 versou sobre uma palavra que eu realmente desconheci à época, que era a palavra ciência. E o programa, então, era ciência e bem-estar animal. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse aspecto da questão, vá lá no programa anterior. E o programa de hoje, eu pedi a convidada, como sempre, para dar o nome. Os nossos convidados aqui dão os nomes dos seus próprios programas, e a sugestão foi de animais... Fale, Elizabeth. Animais, seres sencientes. Animais, seres sencientes. Então, na época, eu não tinha noção do que era a senciência, nem um ser senciente. Nós vamos começar o programa falando sobre isso, mas antes eu gostaria de apresentar a convidada, que é minha amiga, dileta, antiga, querida, Elizabeth McGregor. E eu acabei de ter uma aula aqui de semântica nominal, entendendo o que é o McGregor, né? Essa Mac, M-A-C, quer dizer... Explica aí, Elizabeth McGregor. Mac significa filho de. Então, antigamente, na Escócia, eles tinham clãs, né? Como antigamente não se podia falar de família, falava em clãs, eram grupos. Então, Mac significa filho de. Então, McGregor, filho de Gregor, MacDonald, filho de Donald. E se você vê um M-A-C, esse A significa que a família veio do Highlander, lá de Terras Altas, né? O McDonald, tem o McDonald com A e tem McDonald sem A. O que é MC com A, só, né? M-A-C ou MC. O McDonald com A veio da Terras Altas, né? E McDonald sem A, por exemplo, como McGregor, tem muitos McGregors também sem A, vem dos Lowlands, terras baixas, isso é das partes mais baixas da Escócia. Então, essa é a grande diferença. A Elizabeth é com Z, né, que é tradicionalmente como se escreve esse nome em inglês, não é isso? Essa foi
eu fui batizada, né? Assim, em homenagem à minha avó, que se chamava Elizabeth também. Suzanne Elizabeth era a mãe do meu avô, enfim. Sim. Ah, você é Elizabeth Suzanne. Eu sou Elizabeth Suzanne McGregor. Sei. Então, essa minha amiga, nossa convidada, ela é filha de um escocês e a mãe dinamarquesa. A família da minha mãe é dinamarquesa, Nielsen. E do meu pai, a família escocesa, McGregor. Então, a nossa convidada, ela é ex-presidente da Sociedade Mundial de Proteção Animal, que é a seção brasileira, né, da WISPA Brasil, e hoje ela é presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que então, inclusive isso para mim foi uma novidade, que é reconhecida como a principal ONG brasileira, não ONG de proteção animal, principal ONG geral mesmo, né? Mas trabalha basicamente o que é Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Sim. FNPDA, criado em 2000. Então já funciona, nós estamos em 2023, tem 23 anos já, né? Enfim, foi em São Paulo. Só que agora, com essa expansão, a gente tem o pessoal em Curitiba, São Paulo, aqui no Rio, eu moro no Rio, no Nordeste, enfim, todas as regiões brasileiras. Então, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes, para eles te conhecerem melhor um pouco. E antes da gente entrar no tema principal do programa, mas aí eu queria que você também dissesse por que você... Deixa eu voltar um pouquinho atrás. A gente fez um programa aqui com um oncologista que tem estudado um tema de maneira científica. Então, nós fizemos um programa com ele aqui, que o título do programa foi Felicidade baseado em evidências científicas. E ele tem estudado isso bastante. E aí foi um novo mundo que ele abriu para mim, eu não conhecia. E é relativamente novo, né? Esse tema, felicidade, está sendo discutido com análises científicas. E nesse programa, ele, de uma certa maneira, colocou 2 pontos importantes para você ficar minimamente perto da felicidade. Um dos pontos é a gratidão. Ele diz que o indivíduo grato, ele está mais próximo de ser feliz. Aí eu perguntei-lhe assim, mas eu, por exemplo, no momento, hoje aqui, citei um exemplo, eu não vejo nada que eu tenha que ser grato. Aí ele falou para mim assim, você não está sentado? Então agradeça quem fez essa cadeira. Sempre é algo. Sempre é algo, né? E o segundo ponto importante para ele, no sentido de você ser mais feliz, é você ter um propósito. Uma missão de vida, Isso. né? Então, segundo ele, os estudos estão mostrando que você ter um direcionamento, um propósito, a palavra é essa, mais do que assim, um objetivo. É uma coisa que está além da questão, muitas vezes, intelectual. E ele diz que isso contribui. Então, eu vou fazer essa pergunta a você, porque pelos anos que você se dedica à causa de proteção, de defesa, de saúde animal, isso realmente, a gente pode considerar que é um propósito de vida seu. Você é geógrafa, não necessariamente precisaria estar envolvida com animais, né? A geografia é muito mais ampla do que isso. Mas aí eu queria que você me dissesse assim, rapidamente, como é que foi esse seu propósito? Como é que você chegou a essa dedicação? Então, eu me formei em geografia, né? E depois, muitos anos mais tarde, eu fiz também uma pós-graduação em educação ambiental. Então, teoricamente, aqui no Brasil, educação ambiental, há uma lei desde 1999, que o PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental, diz que isso deve ser falado em todas as escolas, em todos os níveis, e de uma forma transversal, não precisa ter um professor para isso. Então, o que me levou a isso, eu
participando da geografia, quer dizer, me interessando por essa questão ambiental, segundo a Organização Mundial de Saúde, vou citar agora, porque é bom você citar essas organizações internacionais. Então, não fica assim, o que a Elizabeth está falando, né? Tá pensando. Enfim, está pensando o que o fórum está falando. Vamos falar de uma forma mais ampla. Então, a própria Organização Mundial de Saúde diz que se deve falar sobre saúde única, bem-estar único. Então, quando você pensa... Health, né? One Health. Quando você pensa na questão da saúde humana, você tem que pensar na saúde dos outros animais, porque nós somos animais humanos, né? Então, tem toda essa questão... Eu vou mencionar apenas fatos que podem ser pesquisados de uma forma muito mais profunda. Então, nós somos seres animais também, animais humanos. Você não pode falar sobre a saúde humana sem você pensar na saúde dos outros animais e na saúde ambiental. Então, essa visão holística, cada vez mais é importante para a gente entender o mundo em que a gente vive e o que a gente pode fazer para melhorá-lo. Então, essa questão que você estava falando desse senhor que falou em gratidão, isso é muito importante. Também acho que você ser grato. Então, eu vejo assim, por exemplo, eu trabalho com essa questão ambiental, questão animal, e quando as pessoas mais jovens dizem assim, puxa, estamos tão atrasados, eu falo, você não tem ideia, eu estou nisso há mais de 30 anos, mais de 3 décadas. Como isso mudou? Há mais vegetarianos, há mais veganos, há mais pessoas pensando no meio ambiente, enfim, tudo isso vai mudando. Então, a gente tem que olhar para isso. Gratidão é muito importante, você sempre estar grato e você tem uma missão de vida. Então, a minha missão é isso, é dizer para as pessoas como nossa tecnologia avançou. Hoje você pode ir ali no Google, né? O que eu vou falar aqui, eu digo sempre que é um convite à reflexão. Então, muitas pessoas vão ouvir o que eu estou falando e vão achar maravilhoso. Outras vão pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E outras talvez vão rejeitar o que eu estou falando. E aí o convite é, bate ali no Google, pesquisa o que a ciência nos diz hoje sobre animais. E aí voltamos à questão inicial. Animais são seres sencientes. Então, o que é senciência? Então, aqui no Brasil, jurídico... Senciência, para quem está nos ouvindo no rádio e não viu a chamada do programa, não são 2 palavras, sem ciência, não. Não, é senciente. Então, deixa eu explicar que aqui no Brasil, os animais são juridicamente classificados como semoventes. Então, como a gente estava conversando, teoricamente, uma árvore é um ser vivo também, mas teoricamente, entre uma árvore e um cão, qual seria a diferença? Que um cão se move. Então, na Europa, por exemplo, desde 97, os animais são classificados juridicamente como seres sencientes. O que significa ser senciente? Ter sentimentos e também raciocínio. Isso choca muito as pessoas, que quando elas pensam... eu sempre falo em cães e gatos. Por quê? São animais que a maioria das pessoas tem em casa. Ou se não tem na própria casa, já viram, conhecem, na família tem. Então, você já ouviu essa frase? Meu cão só falta falar. Isso você ouve o tempo todo. Por quê? Porque você está ensinando aquele cão várias coisas. E você eu convivendo com o meu cão, eu não falo essa frase porque ele fala comigo. Olha só, olha o que você está falando. Que ele fala. Fala. Quer dizer, falar ele não fala, mas ele emite sons que você já compreende. E ele compreende os sons que você emite. Ele sabe muito bem quando você está convidando para passear, quando você está convidando para comer. Mas e os outros animais? Mas eles estão dentro das nossas casas? Não, então sabemos muito pouco sobre eles. E a gente tem que perguntar à ciência. Um porco, por exemplo, um suíno, um porco, é considerado pelos cientistas, os que estudam isso, muito mais inteligente que um cão.
Ah, mas como? Quem é que tem um porco em sua casa? Como é que você ensina? Por exemplo, eu sou mãe, você também é pai. Nós enviamos nossos filhos para as escolas. Para quê? Para eles aprenderem. Porque na nossa casa, se ficarem na nossa casa, vão aprender muito pouco. Então, a gente manda eles para as escolas, universidades, enfim, para aprenderem cada vez mais. E os animais, os cães e os gatos passam por isso, aprendem conosco. Mas e os outros animais? A gente tem que pensar nisso. Eu sou de uma época que eu não sei se hoje o ensino fundamental, a educação, continua se referindo dessa forma, mas uma das primeiras divisões que havia quando você ia pensar nos animais eram que havia os seres racionais e os irracionais. Né? E você acabou de definir que o ser senciente... Todos são racionais. Os que sentem e têm raciocínio. Né? Então, eles são seres também racionais. São. Mas aí, obviamente, por que isso começou, né, a ser dito? Né? Essa separação, vamos dizer assim, que animais humanos, eu falo animais humanos, já começa por aí. Já as pessoas já até ficam um pouco assim. Mas seres humanos, vamos dizer assim, seriam racionais e os outros animais irracionais. Obviamente, a nossa complexidade é muito maior. Sim. Mas você não olha para uma criança e pensa, é um ser irracional. Mas aí você vai me dizer, mas ela vai se desenvolver. Depende. Olha uma criança autista. Esse preconceito, vamos dizer assim, um preconceito ruim, porque preconceito pode ser bom também. Esse preconceito ruim em termos de autistas, pessoas que têm síndromes outras, como síndrome de Down, que antigamente se falava de uma outra forma. Enfim, elas não vão ter a mesma evolução, não vão se desenvolver da mesma forma. E você não pode dizer... Talvez há pessoas que digam, mas não se pode dizer que são seres irracionais. Pode-se dizer, sim, que vão pensar de uma forma muito mais simplista. E quando a gente olha para os outros animais que não humanos, eles têm uma forma de pensar muito mais simplista. Mas o quê? Para alcançar o quê? O que o raciocínio serve? Para você alcançar o que você quer, o que você precisa. Então, por exemplo, animais não humanos precisam de quê? Basicamente, o que todos precisam. Ter o que comer, em primeiríssimo lugar. Porque sem comida, você falece, você morre. E ter conforto. Aí tem todas as outras coisas. O que beber todas as também. outras coisas. O que beber, sim. Comida, bebida. Eu estava vendo enfim. o seu programa com o Bial, na conversa com o Bial, Sim. que eu até botei o link no chat do nosso programa hoje, que tá passando no YouTube, mas aí você fala das 5 coisas, né? 5 liberdades. 5 liberdades. Isso foi criado na Inglaterra na década de 60. Por quê? Porque foi lançado um livro, né, por uma jornalista muito famosa, mostrando como os animais eram criados em sistemas criatórios intensivos. Galinhas, porcos, até o gado bovino, né? A gente fala que você gado, chama sistema criatório onde intensivo? Os animais são mantidos em número muito grande, e aí essa questão de como eles vão ser alimentados, eles tomam antibiótico diretamente, porque eles ficam ali em número muito grande. Então, ela lançou esse livro mostrando tudo isso. E aí, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura da Inglaterra sabia que aquilo era verdade, mas fizeram um comitê que analisou tudo, analisou o livro, disse que tudo ali estava correto, Você lembra o nome etc. desse livro, não? Animal Machines, Animais Máquinas. Animais Máquinas. Porque os animais são considerados, entre aspas, máquinas, são mantidos ali em sistemas criatórios intensivos cada vez mais em todo o planeta de uma forma como se fossem máquinas, né? Enfim. E aí depois o
próprio Ministério da Agricultura, né, como aquilo estava realmente sendo muito pesquisado, estabeleceu um outro comitê. Até o chefe, quem estava à frente desse comitê era um médico veterinário, John Webster, que eu até o conheci, e que chegaram à conclusão que todos os animais de produção, a gente chama animais de produção, são aqueles que são utilizados para serem consumidos. Uhum. Todos os animais de produção deveriam ter as que eles chamavam de 5 freedoms, 5 liberdades. Então, para um animal estar bem, ele tem que estar livre de quê? Fome e sede, livre para expressar seu comportamento natural, livre para ter conforto, né? Livre de uma série de coisas. Então, isso eu fui chamada, eu fui uma das pessoas chamadas pelo Bial para o tema daquele. Foi muito interessante isso, porque o tema daquele programa eram animais em zoológicos. Tanto é que ali tinha uma bióloga responsável pelo Zoológico de São Paulo, que até fui visitar aqui. Lógico, é uma diferença muito grande entre os diversos zoológicos, mas no fundo, no fim, os animais estão presos ali. Então, foi falado nessa questão toda, porque como é que vai se discutir a questão de zoológicos sem entender que os animais são seres sencientes e que tem que ter as 5 liberdades? A gente até tentou traduzir de uma outra forma aqui no Brasil, mas ficou 5 liberdades, 5 freedoms também, né? Livre de medo e estresse. Olha, só essa questão, livre de medo e estresse. Olha um animal usado, por exemplo, eu até citei isso, rodeio, vaquejada, né? Então, a gente não pode dizer que aquilo tudo que tem-se o costume de fazer deve prosseguir. Você falando em 5 liberdades, me veio logo a questão do zoológico. Uhum. Porque, basicamente, eu não conheço aqueles safaris que tem na África, né? Aquelas aventuras que as pessoas fazem, que parece que os animais estão mais no seu habitat. Os né? bons safaris, Isso. as pessoas só vão observar de longe, fotografar, filmar. os animais que estão soltos e vivem de acordo com a sua espécie. Isso. Mas então, qual é a sua opinião do seu grupo a respeito do zoológico? Porque tem gente que diz que é uma forma das crianças conhecerem os animais, que nós não vamos conhecer nunca, porque aqui não tem onça, não tem leão. Qual é a opinião de vocês? O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal é absolutamente contra zoológicos. Mas por quê? Principalmente hoje em dia, você tem tantos vídeos em que você pode ver os animais, mas como os animais se comportam naturalmente, não presos num recinto. Essa palavra recinto é até usada dessa forma, recinto. Mas, na verdade, um leão está ali no cimento, preso. E, olha, eu já fui aqui no Zoológico do Rio de Janeiro, já fui no Zoológico em outros países também, mas, principalmente aqui no Brasil, as crianças gritam. E aí, quando eu peço assim, para falarem mais baixo, não, mas aí os pais, os professores que levavam, porque os professores estão levando cada vez menos e os pais também se conscientizando dessa questão, mas os que ainda vão gritam. E os animais não podem nem se esconder. Porque eles é têm tudo que ser vazado, vistos. né? É tudo vazado. Você vê, coitados, eles ficam ali. E aí, todos os dias, são expostos. Todos os então, dias. Acho que tem uma vez bom. na semana que não abre. Acho que é uma vez. Pois é. Provavelmente na segunda-feira. Que eles podem respirar um pouco mais aliviados, um pouquinho mais aliviados. Mas o que a gente quer? Que os animais sejam postos na rua? Não. Mas que os zoológicos se transformem em santuários. Esse termo, santuário, porque às vezes um animal está muito ferido, ele não vai poder...
se alimentar sozinho, etc. e tal, ou foi confiscado de uma pessoa, de um tráfico de animais silvestres, etc. e tal, eles não podem ser devolvidos à natureza, vamos dizer assim. Então, eles são mantidos em santuários. Um maravilhoso, por exemplo, há vários aqui no Brasil, Rancho dos Gnomos, em São Paulo. Eles têm felinos, Rancho dos Gnomos. Eles têm felinos, eles têm símios, eles têm vários animais com histórias diferentes. Ou que foram resgatados. São os macacos, Símios são macacos. Você vai me perguntando aqui, porque às vezes eu vou falar. Eu estou tentando falar de uma forma muito simples. Não, você está falando, está ótimo. Porque é para todos ouvirem, né? Eu estou acostumada, eu sou professora, então quando eu viajo para dar a aula e eu falo de uma forma bem mais branda, né, para as pessoas poderem entender. Claro. Então, é que o Santuário Rancho dos Gnomos tem vários animais resgatados de diversas questões, ou de zoológicos diretamente, ou resgatados do tráfico de animais silvestres. O Fórum, nós temos atualmente, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, da ONG, da qual eu sou presidente, nós temos mais de 20 pessoas trabalhando conosco. A maioria são médicos veterinários ou biólogos, porque conhecem, sabem como são animais. Mas nós temos também, por exemplo, uma advogada que mora em Brasília, doutora Ana Paula Vasconcelos. Então, nós temos, ela começa ações várias sobre essa questão de zoológico, sobre várias questões. Qual foi a participação do Fórum e de outras pessoas, de outras organizações, pelo fato de não existir mais animal em circo? Sim, eu trabalhei muito. Nessa época eu estava na WSPA. Eu ia muito ao Congresso Nacional, WSPA. Eu estudei aqui, a Sociedade Mundial de Proteção Animal. Mas agora se chama WAP. É World Animal Protection. Tiraram Society, acabaram com as afiliadas, ONGs afiliadas, enfim. Mas eu ia muito ao Congresso Nacional falar sobre essa questão. E aqui no Brasil, no nosso país, temos 27 estados. 12 estados proíbem animais em circos. Eu achei que eram todos. Não são todos, mas os 12 principais. Então, os circos acabaram, porque onde é que eles vão entrar? Se em 12 dos maiores e mais ricos, vamos dizer assim, estados é proibido, como é que eles vão angariar tanto dinheiro? Não vão poder nem entrar. Então, foi assim que acabou. Então, na verdade, você não precisa, quando você trabalha com uma questão, você tem que ver onde é que aquilo acontece de forma principal. E aí você vai lá e conversa, seja com vereadores, deputados estaduais, deputados federais, para que naquela região aquilo termine. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Farra do boi. Quem aqui no Brasil não sabe o que é farra do boi? Uma coisa horrível. E acontecia o quê? Onde? No estado de Santa Catarina. Em 2007... Antes de você prosseguir, explica para as pessoas, que eu sei perfeitamente bem o que era, e aquilo me dava um nervoso, assim, uma terrível coisa. Mas diz o que era a farra do boi. Então, pegavam uma vaca ou um boi, soltavam, e aí um grupo de pessoas que moravam naquela região iam correndo atrás daquele animal, batendo, decepando partes, enfim. Muitos entravam na água, porque Santa Catarina, né, tem toda aquela parte, né, e era no litoral que isso acontecia. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal proibiu a farra do boi. A farra do boi é proibida. Acontece ou não acontece? Praticamente não acontece mais.
Ainda acontece, mas a polícia vai lá e, como muitas coisas proibidas aqui no Brasil, não é só isso, né? Não. 1000 coisas proibidas, racismo é proibido, mas acontece no Brasil? Acontece, mas você Vender pode cigarro chegar, eletrônico é proibido. vender cigarro eletrônico, né? Mas, então, você até tocou num ponto importante. Tudo isso que eu estou falando aqui, que eu digo que a pessoa pode ver o que a ciência diz, antigamente, fumar, a pessoa não sabia que fumar dava câncer. Ela não sabia mesmo. E a indústria dizia que não dava. E a indústria dizia que não dava. Hoje, o agropecuarista, o que tem a fazenda, diz que os animais não sofrem. Mas você pode ir lá, a ciência nos diz, nos mostra, né? E hoje em dia você sabe que o cigarro dá câncer. Se uma pessoa não sabe, ela pode dizer que não sabe, mas ela não sabe porque ela não pesquisou. Então, por isso que eu digo que é convite à reflexão. Tudo que eu falo pode ser checado. Como você, né, que tem essa ONG contra o tabagismo, não é porque você está falando. A pessoa pode checar. Sabe-se pela ciência que fumar dá câncer. Então, hoje em dia... Entre outras 70 doenças diferentes. Outras, eu estou sendo bem, assim, bem resumida, Econômica. né? Bem econômica, para as pessoas entenderem melhor, né? Isso daí é um absurdo de males que são feitos. Então, quando a gente fala nessa questão, como os animais sofrem, não é assim, coitadinha, a Elizabeth adora animais, adora está bichinhos. dizendo que adora bichinhos e acha que os animais sofrem. Não, não, não. Vamos ver quantos cientistas, quantos livros são escritos em outras línguas, mas traduzidos para o português. Enfim, tudo isso você pode entrar no Google e pesquisar. Eu vou colocar os sites da UISPA ou da WAP. E coloca no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é mais importante. Vou colocar aqui importante. tudo no chat. Mas quem estiver aí ouvindo, quiser anotar, já para antecipar, o Fórum Animal é fácil de guardar. Fórum Animal, tudo junto, fórumanimal.org. Acabou. Né? Ou então, se quiser botar /site, mas se puser fórumanimal.org, já vai chegar. E eu passei os olhos lá, tem bastante informação, né? Tem muitos links, você pode entrar lá e mergulhar e passar. Eu sugiro que esse fim de semana todo, apesar do sol, sugiro que as pessoas já gastem esse fim de semana para conhecer você diz que é FNPDA. Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Isso. Qual é a diferença entre proteção e defesa? Por que vocês fazem essa distinção? Você proteger é uma questão assim semântica, né? Quando você protege um animal, você procura não deixar que ele entre em várias questões, que ele não seja utilizado de várias formas. Defesa, você pensa mais nessa questão de você levar esse conhecimento. Entendi. Né? Então, você pode, proteção e defesa, como várias palavras brasileiras, você pode também ter várias questões, né? Abre mais. Você mencionou o Centro de Apoio ao Tabagista, que, aliás, esse programa é uma iniciativa pelo Centro de Apoio ao Tabagista. Muito importante. Mas você mencionou o enfrentamento que a gente faz ao tabagismo. E do lado de lá, né? Do lado negativo da força, você tem alegações do tipo, mas o plantio do tabaco gera muito emprego, tem mais de 140 mil famílias que sobrevivem do plantio do tabaco. Aí a gente contrapõe que no Brasil, por exemplo, são mais de 160 mil pessoas que morrem por ano por causa do tabaco. E essas mais de 140 mil famílias de agricultura familiar, né? O tabaco basicamente é produzido pela agricultura familiar. Essas pessoas podem ter outras culturas, podem se dedicar a outros plantios. As pessoas que
faleceram para o tabaco, elas viraram adubo, na verdade. Elas não têm outra chance. Não. Só numa outra vida, mas nem todo mundo acredita em outra vida. E uma das coisas, então, que a gente tem que enfrentar é você estar defendendo as pessoas, inclusive os próprios plantadores, né? Porque eles adoecem, eles se matam, eles têm doenças que geram psicopatias, eles têm doenças muito severas. Terríveis. E sem contar os consumidores de tabaco. Você, por exemplo, quando vocês enfrentam, por exemplo, os rodeios e as vaquejadas, também tem esse discurso que isso gera muito emprego e recursos para os municípios que praticam esse tipo de evento? Sim, a gente também ouve muito isso. Não muitos, né, que geram muitos empregos, porque isso não é realmente, se você for comparar com o tabagismo, realmente a plantação, toda essa questão aí industrial que envolve de você do tabaco chegar até o cigarro é grande, mas você tem que falar, porque isso é muito importante. Porque o que gera dinheiro, crimes geram dinheiro? Absolutamente geram. Então, você então não deve deixar uma coisa acontecer só porque ela gera dinheiro. Dinheiro pode ser ruim ou bom. Depende de onde vem. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, principalmente para professores, né? É essa questão do elo, do link, né? Por exemplo, numa casa em que se bate nas crianças, em que crianças sofrem, aquelas crianças vão crescer e podem sim vir a bater em outras crianças ou em outros adultos quando ficarem adultos, mas o animal está envolvido ali dentro também. Então, você tem que pôr uma parede aí, vamos dizer assim, e mostrar, né? Faço bem sem olhar a quem. Você tem que mostrar. Então, voltando a essa questão do tabagismo, essas famílias todas que plantam tabaco, que vivem disso, poderiam plantar outra coisa que fosse para o bem. Verduras, legumes, cereais, para alimentar seres humanos. O tema do Dia Mundial Sem Tabaco, que tem todo dia 31 de maio, né? Desde 1987, o tema desse ano foi Tabaco não é alimento. Olha, tá vendo? Mas você já mencionou no outro programa que nesses rodeios e nessas vaquejadas, o animal sofre. Muito. Você já comentou aqui sobre o estresse. Outra coisa que você falou no outro programa... Não só estresse, não fico só estressado, mas fisicamente sofrem também. Exatamente isso que você falou no outro programa. Que aqueles saltos, né, que os bichos dão, aquilo é por dor, não é isso? Claro, obviamente. Você vai pôr um cavalo que fica saltando... Ele, na verdade, ele pararia e ficaria olhando aquele público todo, aquela música alta, aqueles microfones, aquilo tudo. Mas tem uma corda chamada sedem, que passa... Sedem, que passa pelo cavalo, né? Ou pelo boi, e aí faz com que ele pule, porque aquilo... Você vê que quando ele está naquela tem até um nome especial onde eles ficam ali, onde o cowboy, vamos dizer assim, o peão monta neles, e aí é puxada essa corda. Essa corda aperta aqui o baixo ventre, né, dos cavalos, né, e dos bois. E aquilo ali dói muito. Então, ele fica pulando. Tanto é que você vê, quando aquilo, por algum motivo, desafrouxa, porque normalmente é contado, afrouxa, né? O animal para. Mas por que ele para? Porque afrouxou? Porque alguém disse para ele? Não, porque parou a dor. E aí ele vai de volta, entrando ali de onde ele saiu. Enfim. Mas quando você muda, um lugar tem rodeio e deixa de ter, é porque você mexeu com os políticos da região.
aquilo virou uma lei, né? Sim, isso uma é lei muito federal e tal. importante. Isso E é não muito tem um importante. político que diz, não, mas eu ganho votos com Tem. o pessoal do rodeio. Ah. Eu sou contra Sim. suspender rodeio. Não, e políticos que acham que não tem... Qual é o problema? Se o animal sofre, eu não quero nem saber, dizem eles. Tem isso? Tem. Políticos são seres humanos. E seres humanos a gente sabe que tem todas as espécies, né? Quando eu digo faço bem sem olhar a quem, né? Isso daí vale para quem? Vale para várias profissões. Ou não. Então, isso faz uma grande diferença. E isso é uma lei federal? Já não. Ou é mais estaduais, algumas regiões que proíbem rodeio, outras não? Sim, tanto é que acontece. Eu acabei de voltar do Maranhão, fui no Maranhão... Maranhão tem rodeio? Não, principalmente vaquejadas. Qual é a diferença? Olha, no rodeio, você usa muito cavalos, você usa... E normalmente eles pulando. Isso é o que é o mais comum. Numa vaquejada... Normalmente, porque pode haver variações também. Eu vou falar aqui o que é mais comum. 2 cavaleiros, né, correm atrás de um boi e o tem que jogar no chão, independentemente de como aquilo é feito. Estou falando de uma forma bem simplista, né, sem entrar muito em detalhes. Ele é jogado no chão. Então, ele se machuca, ele é jogado de qualquer forma. Pode ser um animal mais velho, um animal mais novo, enfim, uma série de coisas. Eu fui a Balsas e Codó dar aulas, né? E, por exemplo, Balsas eram mais de 500 pessoas. A Balsas é o nome de um local, de um município. Codó também. Então, no que eu fui de São Luís, eu fui do Rio até São Luís de avião, depois eu peguei um ônibus, desci até Balsas, é bem longe, né? Bem mais no sul do Maranhão. Depois eu peguei um outro ônibus, fui para Codó, mas enfim, eu ia vendo vários locais escrito assim, aqui se faz vaquejada. Olha que coisa horrível. Então, isso depende de qual município você está, de qual estado você está, até em São Paulo, né, que está à frente de várias coisas, você vê Barretos, acontece rodeio. É o festival mais famoso, atualmente dizem que é o mais famoso no mundo. Enfim. E esse não foi suspenso? Não, mas, enfim, está se batalhando. Eu acho que as pessoas vão ouvindo, vão lendo, vão pesquisando e vão vendo que não adianta você gostar só do cão e do gato e os outros animais. É entretenimento? Que entretenimento é esse? Bom, antigamente, se você entrar na história, você vai ver que os próprios seres humanos, escravidão, não foi só aqui 4 séculos de negros que foram trazidos da África, mas na Grécia Antiga, quando uma cidade batalhava contra a outra, a que perdia... Seus melhores homens e mulheres eram transformados em escravos. Escravidão era uma coisa normal. Hoje e a gente tem que evoluir, hoje não é um monumento, mas o Coliseu é um exemplo do que se fazia ali. É um exemplo? Hoje as pessoas vão no Coliseu e tiram foto de selfie. Mas, agora pode-se olhar o Coliseu em termos arquitetônicos, mas quando se lê o que era feito ali dentro, e eram animais humanos e não humanos, que eram terrivelmente tratados ali dentro. Com sua morte, enfim. Não, mas tinha uma expressão até que a gente usa até hoje, foi jogado aos leões. Né? Jogado aos leões. Enfim. Só que ele era jogado... Literalmente. Vivo. E depois esses leões também... Leão na Itália. Leão vinham da África. Imagina como que eles não eram levados para lá, como eram mantidos, e depois o que acontecia com eles. Enfim...
Uma coisa também que está acabando, tourada. Tourada é uma coisa Isso é que eu ia te terrível. perguntar. Ia me perguntar, Porque né? uma das coisas que eu falei, eu disse que tinham duas coisas. Uma é a questão que eles alegam que aquilo gera emprego, né? Como no cigarro. Terrível. A outra coisa que eles alegam é que isso é cultural. É. E aí você fica numa Mas coisa cultural, não pode mudar. tortura não é cultura, mesmo que seja... foi cultural, não é cultural. Não olha o precisa continuar presente, sendo. olha o verbo, não é? Então, por exemplo, se você for na Espanha, onde surgiu a tourada, Catalunha é uma região na Espanha que queria até se tornar independente, se tornar um É a país. terra do Barcelona Futebol Clube. Sim, é. Então, lá eu visitei, há muitos anos atrás, há décadas atrás, visitei várias ONGs de proteção animal que trabalhavam contra. E é proibido? É. Então, tinha um grande... tem um grande estádio lá que era utilizado para se fazer touradas. É proibido, é proibido. Em toda a Espanha ainda acontece? Acontece, mas cada vez menos pessoas vão. Porque as pessoas sabem. É mais da geração mais antiga. E né? aqui, por exemplo, quando você vem aqui na América Latina, Brasil nunca teve tourada, sempre foi proibido, há muitos anos, décadas, em que a tourada é proibida. Por quê? Portugueses fazem a tourada de uma forma muito menos agressiva do que os... a expressão que se usa, eles lá pegam o touro à unha. É horrível. Mas, Não, enfim, quando você vai... O touro é menos, assim, ele tem uma chance de ganhar aquela briga se você ali, realmente maior do que o espanhol, né? Ah. O espanhol, o cara é atraído por um pano Não, vermelho, e em Portugal baixa a você cabeça. não mata, você Exatamente. não pode matar Não pode o matar. animal. Mas está terminando, está terminando. Mas se você vem para a América Latina, você vê países como Peru, Colômbia, né, que foram países que foram colonizados por espanhóis. Tem tourada? Tem tourada. Tem tourada E no Peru? ONGs estão trabalhando para que isso seja proibido. Cada vez menos pessoas, Sim. porque as pessoas sabem mais. Olha que bom isso, que é a nossa tecnologia, né? Hoje em dia sabemos mais sobre nós, seres humanos, nosso cérebro. Antigamente se falava que a alma pensa, né? O coração tem sentimentos. Sabe-se, o coração é uma bomba de sangue, né? Ele vai bombeando o seu sangue. Se você passar mal, você vai morrer. Mas A principal não causa é de morte é essa. sentimentos, né? E não é a alma que pensa. Nós temos um cérebro, sabemos mais sobre nós, seres humanos, e essa mesma tecnologia nos mostra como funcionam os cérebros de outros animais. Os outros animais têm cérebro? Tem. Podem ser muito menos complexos, mas têm cérebros. Você diz que o porco é mais inteligente que o cão. É considerado A mais ciência inteligente. tem A ciência nos comprovado diz isso. isso. E o macaco, como é que fica nessa... Nós, seres humanos, descendemos de macacos, né? Muito mais próximo de nós. Então, o DNA, a diferença entre um ser humano e um símio, principalmente algumas espécies, tem várias espécies, né? É 88%, 90%, quase 90%. Então, nós estamos muito próximos, com certeza. Mas olhamos os outros animais, e consideramos que nós somos, então, maravilhosos. Sim. Tem seres humanos maravilhosos, tem seres humanos Não, e terríveis. a gente faz bomba atômica. Olha, Será que nós somos mais avançados que os animais? será que estamos destruindo o planeta? Eu, como geógrafa, né, essa questão ambiental está sendo muito falada. Por quê? Nós estamos destruindo os biomas. O Brasil está muito falado lá fora. Quando eu vou muito lá fora. Agora, em maio, eu fui no Congresso em Londres. Fala-se muito nessa questão ambiental e animal. E a maior parte... Menos, eu acho, que no animal, né?
Não, está falando esse congresso em específico, né? Mas no Brasil fala-se muito como o Brasil está destruindo não só a floresta amazônica, mas todos os biomas. Mata Atlântica tem 5% só. Enfim, a impressão Cerrado. que eu tenho é que nós, que não é tão grande assim, mas o que nós hoje já nos preocupamos com o meio ambiente, por exemplo, incêndios florestais, o animal entra meio de rebarba, né? Parece que a gente não pensa que tem sapo ali pulando porque aquele fogo está queimando o rabo dele, quer dizer, o sapo não tem rabo, mas enfim, queimando lá parte dos porque corpos, essa coelhos destruição, fugindo. A gente vai pensar até insetos, por exemplo. Formigas morrendo. Eu estava lendo outro dia um texto de um famoso cientista dizendo o quê? Traduzindo em miúdos, né? Vamos dizer assim, resumindo. Se nós, seres humanos, desaparecêssemos do planeta, o planeta ia muito bem, obrigado. Se os insetos desaparecerem, estamos roubados. A gente tem esse termo aqui no Brasil, né? Estamos roubados. Por quê? Há insetos, eu tenho horror de insetos. Não, insetos são muito importantes. Agora está tendo uma praga matando a abelha aí, que está... Né? Estados Unidos, as abelhas estão desaparecendo, e o pessoal já está se conscientizando disso. Mas agrotóxico, esses agrotóxicos que são colocados... são venenos, né? Agrotóxicos, são venenos. Sabe como é que a indústria gosta de chamar? Defensivos. Ah, meu Deus do céu. Tá, mata os insetos, sim, mas depois vai matar a nós. Quando nós comemos tudo isso, a gente tem que lavar muito bem. E às vezes aquilo está até entranhado, enfim. E aí vai-se cada vez mais matando todos os seres aqui no nosso planeta. Então a gente tem que pensar tá falando nisso. Desse congresso em Londres. Qual a essência lá, o ecos desse congresso? Então, antes da gente partir para o intervalo. Olha só que interessante. Quem fez esse congresso, eu já tinha ido no congresso deles em 2017. E esse ano, 2023, teve outro congresso, Compassion in World Farming. Compaixão em animais de produção. Então, eles não trabalham com cães e gatos, só com animais de produção. Mas falam muito nessa questão ambiental, porque está linkado. Então, por exemplo, se você pensa, tem seres humanos passando fome, morrendo de fome no planeta todo? Sim, muitos. E a maior parte do que é plantado de cereais não vai para seres humanos. Vai para animais não humanos mantidos em sistemas criatórios intensivos, presos. Por exemplo, milho para as granjas. Exatamente. Então, o que a gente tem por isso que a gente tem um projeto, uma campanha assim, diminua o seu consumo de carne. Né? Eu sei que você não pode parar de um dia para o outro. Como tabagistas, você não pode chegar para quem fuma e dizer, pare agora, nesse momento de fumar. Você tem que tratá-lo, ele tem que se habituar, ele tem que se acostumar. Esse processo vai levar X e Y para determinadas pessoas. Então, diminua o consumo de carne. Menos animais serão mortos, menos cereais irão para esses animais, né, que estão sendo mantidos. Enfim, vai para a gente. A gente tem que pensar em nós. Quando a gente pensa em nós, a gente tem que fazer melhor para os outros. É engraçado que o mundo ele acaba girando. Por exemplo, você falou em agrotóxico lá na lavoura. Esse agrotóxico pode fazer mal a gente, como faz mal, por exemplo, ao plantador de tabaco. Muitas pessoas morrem por não isso. Só no tabaco, mas que está plantando, sei lá, qualquer coisa ali, né? Não, e uma outra coisa. Muitos seres humanos morrem. Tem gente defendendo. Defendendo não, usando a visão do animal. Tem gente usando a visão do plantador. E aí indo contra o agrotóxico pelo plantador. E aí quando você percebe, por exemplo, existe hoje um movimento forte, inclusive já está em vigência um tratado internacional
de redução do uso do plástico. E boa parte da preocupação com o uso do plástico é que o plástico vai parar no animal, dentro do animal. Exatamente. E esse ser humano que vai comer esse animal já pega o plástico do animal. Então é todo um círculo. É um ciclo, vicioso. né? Vicioso. É. Né? É isso aí. Então, quando você diz faço bem sem olhar a quem, no que você está fazendo realmente o bem. Não é aquilo ali, mantenha para implantação de tabacos, porque muitas pessoas... Vamos levar essas pessoas para outros locais. Isso. Faça realmente o bem, sem olhar a quem. Seja meio ambiente, sejam animais, humanos ou não humanos. Você vai estar, sim, fazendo o melhor pela vida. Na essência daqueles da vida. movimentos se juntam. Então, para melhorar convite à a vida. reflexão. Vamos pensar nesses links, nesses elos todos. Não, e é bom que as reflexões podem trazer novas lideranças. Né? Com certeza. Tem pessoas que podem entrar nesse movimento, estão buscando algo para fazer, né? Além de postar foto de comida Voltando a falar em Facebook, políticos, né? há vários políticos já sabendo disso e sabendo que tem um público cada vez maior que se importa com isso. Isso. Vamos Então, fazer um intervalo, é isso aí. Elizabeth McGregor, e vamos tocar uma musiquinha que fala sobre tabaco. Daqui a pouco a gente volta. Vamos sim. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Qual foi a música que tocou, Geraldo? Fumar pra quê? Compositor, cantor. Que maravilha. Sentiu que estava perdendo a voz. Tá que é um vendo? instrumento de trabalho. É. E parou de fumar e escreveu essa música. Fumar pra quê? Tá vendo? Eu não preciso de você. É. Você vê, ele estava perdendo a voz. A voz, um cantor. Ele ainda não estava morrendo. Isso. Você vê que ele parou. Então, essa questão de você mesmo se observar, o que você está fazendo de mal para você e o que você está fazendo para os outros, independentemente de quem os outros sejam.
Eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos falando sobre proteção e defesa animal, mas nós vivemos aí bombardeados por informações. Uma delas diz assim: quem está sustentando o Brasil é o agro. Né? Quando se fala agro, a gente está pensando em agricultura, estamos pensando em verdura, fruta, cereais, grãos, e estamos pensando também na pecuária. Na verdade, é agropecuária. Nessa pecuária, a gente vê um consumo e de exportação. De vez em quando a gente fica sabendo que uma carne foi contaminada, uma carne está infectada na Rússia. A Rússia não vai comprar mais a carne, a China não vai comprar. Mas também dizem assim, o Brasil contribui para reduzir a fome no mundo com as suas exportações, inclusive exportações de animais. Como é que vocês do Fórum lidam com essa coisa de você saber que... Porque tem gente que acredita em karma, né? Você faz aqui, ali na frente você paga. E tem umas expressões chamadas de karmas coletivos, karmas planetários e karmas dos países também, né? Então, um país que mata trilhões de bois todos os anos, isso deve gerar uma carga negativa, né, para o Brasil imensa, mas ninguém toca nesse assunto, a questão espiritual dessa mortandade toda de animais, ninguém fala nisso. Mas qual é a opinião do Fórum sobre isso? E, por outro lado, de que forma esses animais são abatidos? Existe preocupação, pelo menos, com a forma de abatê-los? Com certeza. Mas aí, olha só, eu vou começar do início ali. Você deu um exemplo magnífico. As pessoas que plantam tabaco. E você fala contra o tabagismo. Você não pensa nessas pessoas? Claro que pensa. Claro. Eles poderiam fazer algo muito melhor. A Organização Mundial da Saúde, dentro do tratado, eu falei tratado do plástico, mas tem o tratado do tabaco. 2 artigos são preocupados com essa questão do plantador. Então, ele pode ir plantar outra coisa. E o governo pode financiar a saída dele para plantar outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. 70%, isso eu li, não é o que eu estou falando, 70% da soja que é plantada na Amazônia, que está desaparecendo, né? O Brasil está sendo muito falado lá fora pela Amazônia, mas estão falando na questão de outros biomas também, como Cerrado, Mata Atlântica, que a gente já falou, enfim, vários, Pantanal está sendo destruído, enfim. 70% dessa soja é exportada para a China. 85% do tabaco brasileiro é exportado. Aí, isso é bom. O que é feito com esse 70% de soja que vai para a China? Para alimentar chinesinhos? Não. Animais mantidos em sistemas criatórios intensivos. Então, você vê que planta-se muito mais para dar de comer para esses animais, e esses animais não estão alimentando toda essa população. Vamos ser 8 bilhões, acho que já passamos de 8 bilhões. Estamos a caminho de sermos 9 bilhões. O planeta não aguenta mais. Não aguenta, e esses sistemas todos, né? A gente tem que modificar tudo isso. Então, quando você pensa, por exemplo, nós temos sim uma campanha muito grande contra a exportação de gado vivo. Porque quando você exporta carne, a gente não fala nada, a gente não está falando nada, porque geram-se empregos, tanto no abate, quanto no preparo daquela carne, quanto na exportação. A exportação daquela carne paga um imposto alto. Exportação de gado vivo. Isso aí é uma coisa também que você pode ver. Tudo que eu falo, você pode checar. Eu chequei agora que nós estamos com 7 bilhões 888 milhões de pessoas no planeta. Bom, vamos chegar quase a 8 bilhões. Estamos chegando a 8, daqui a pouco estamos a 9, né? Infelizmente. Mas, então, essa exportação desse gado vivo vão em navios velhos, que não foram feitos para isso, que foram
adaptados, vão espremidos. São viagens que demoram várias semanas. Vão para onde? Normalmente vão para países como o Líbano, Síria, etc. e tal. São países que importam o gado vivo, porque é mais barato. Não pagam. Uma coisa que eu chamo muita atenção, não é só... A gente tem que falar sobre tudo isso. Não é só como esses animais são, mas o que acontece para o meio ambiente. Muitos morrem e são jogados ao mar. Jogados ao mar? Qual é o problema? São comidos por peixes? Eles estão com antibióticos, estão com vacinas. Então, aquela carne não é, vamos dizer assim, pura, né? Enfim, para o meio ambiente é uma coisa terrível. Todas aquelas fezes e urina, né? Aquilo, eles vão ali acumulando. O objetivo de exportar o gado vivo é mais barato. Sim, mais barato. Então, e aqueles animais são quase exportados como matéria-prima. Não pagam quase impostos muito baixos. Então, para o próprio país, não é bom isso, essa exportação. Para os animais, é terrível. E quando chegam em países outros que não têm essa lei do abate humanitário, não que o abate seja realmente bom, todo então, abate tem sofrimento. Abate humanitário. Temos uma lei aqui no Brasil, nos Estados Unidos, essa é federal, em vários países, federal, em que todos os abatedouros têm que insensibilizar os animais antes deles serem abatidos. Nesses países que... Não, espera só um instantinho. O que é insensibilizar os animais? Que eles não sintam a dor da morte. De que maneira? Mas aí isso daí... Anestesia, o bicho? Não. Eles são... né, tem levam uma batem aqui na testa deles, onde dali se propaga toda a questão de dor. Mas isso aí, a pessoa pode ler isso mais. Tá. Deixa eu prosseguir. Então, nesses outros países para onde vão esses animais vivos, os que chegam até lá são abatidos de qualquer forma. Então, cortam as patas, fazem de qualquer forma esse abate. E porque a carne e não é todo lugar que tem a lei do abate humanitário. Não tem. Nesses países que importam, isso não existe, né? Então, por exemplo, voltando a essa questão, né? O abate, a gente fala muito, principalmente, porque a gente tem que falar sobre as coisas piores primeiro, né? A gente fala contra a exportação de gado vivo, que isso está em discussão. Já ganhamos em várias ações, mas ainda não se parou. Mas isso é um projeto de lei que está correndo no Congresso? Não. Nós estamos com ações. A nossa advogada está trabalhando numa das questões, é essa. Então, por exemplo, Nova Zelândia... O país, Nova Zelândia, já proibiu a exportação de animais vivos. A Austrália, que é o segundo maior exportador, primeiro maior exportador é o Brasil, realmente. O segundo é a Austrália. A Austrália também está trabalhando contra isso. Então, eu trouxe aqui para o Brasil, né, junto com o Luiz Carlos Sarmento, que é um grande companheiro meu da época da WSPA, a gente trouxe por exemplo, uma médica veterinária que tinha trabalhado mais de 10 anos nessa exportação da Austrália para o Oriente Médio, basicamente. E ela mostrando como ela participou disso. Então, não é ouvir dizer. Quando eu falo em convite à reflexão, fale com as pessoas que já trabalharam naquilo, leia o que foi escrito, tudo que os cientistas elaboram, não é a partir do que eles acham, é do que eles pesquisam e do que eles encontram. Então, vamos partir disso. Então, quando a gente fala para uma pessoa, diminua o seu consumo de carne. Eu sou há mais de 20 anos, né, praticamente quase 30 anos, vegetariana. Tive Covid? Tive. Antes de saírem
as vacinas. E aí eu fisicamente fiquei muito bem. Né? Então, você tem que ver isso, é melhor para a sua saúde. Então, não é falar da boca para fora, como a gente fala aqui em português também, falar só da boca para fora. É você viver aquilo. Não é só você dizer. Por exemplo, você não fuma. Imagina se você fumasse, falasse para as pessoas. Você já fumou, então você já experimentou. Eu já comi carne. Eu comia carne. Quando eu parei de comer carne, eu via uma carne, eu salivava. Agora eu posso olhar, não, porque é questão de hábito. Você pode cheirar a fumaça de um cigarro e aquilo não te diz mais nada. Não significa mais nada. Você vê, o que é o costume? Eu costumava comer carne e aquilo eu achava delicioso. Mas quando a gente vê as mães falando para as crianças, filhinho, come pelo menos a carninha. Crianças normalmente não gostam de carne. É interessante, né? Então, são levadas. Eu tenho certeza que a primeira vez que todo mundo começou a fumar, o primeiro cigarro, aquilo bateu horrível. Era uma intoxicação. Está todo mundo fumando, eu tenho que me acostumar, é lindo. Forçava coisa a barra para se tornar fumante. Então, olha só, esses processos são muito parecidos. E as pessoas fazem, às vezes, interesses econômicos, né, dos industriais. Tinha uma frase famosa que um danoninho vale por um bifinho. Olha... Quer dizer, o bifinho já é considerado um ícone, né? É. A ponto de que você tem que dizer que um outro produto... Não mais, produto, isso é velho, essa frase é antiga. Então você vê... Era uma mentira falando outra. Estão aumentando os restaurantes veganos, vegetarianos. Até o McDonald's, por exemplo. Se você for no McDonald's, tem um hambúrguer vegetariano. O Bob's também tem. O Bob's também tem. Então, essas grandes, aquele Burger King... de Bob's vegano. Pois é. Por quê? Antigamente não tinha. Olha como é que está. Existe um público. Hoje, quando eu digo para as pessoas, eu sou vegetariano, por que eu digo que eu sou vegetariano e não vegano? Eu ainda como ovo, mas eu vou nos mercados e vejo galinhas criadas soltas, porque gaiolas em bateria quando a maioria é criada em gaiolas em bateria, uma coisa isso horrível. Isso está tudo no programa anterior que eu coloquei o link. Vão ver ali, né, da gente ver tudo isso. Fala como é que cria porco, como é que cria galinha. Que coisa terrível. A chamada galinha caipira, né? Isso, aquela que cisca no meio do porque terreno. ela tem todos os hábitos. Se você vê as 5 liberdades, né? Procriar e ter um maior conforto, enfim. Então, eu acho que quando você vai ver essa questão, por exemplo, beber. Se você começar a falar de bebida, a pessoa que bebe uma coisa, mas que bebe muito, olha os alcoólicos anônimos, né? Alcoólatras anônimos. Olha só, você não pode chegar para uma pessoa e dizer assim, pare agora de fumar, pare agora de beber, pare agora de comer carne. A pessoa está acostumada, ela nem sabe. Lá na Terra do Geraldo, no Rio Grande do Sul, parece que não se vende apartamento hoje que não tenha varanda e churrasqueira na varanda. Tá vendo? Não é no play, não é no condomínio, mas é na varanda. Churrasqueira, você pode fazer o quê? De cebola, verduras, banana. Uma coisa que eu adoro. Quer fazer cebola no churrasco? Mas aquele pão de... Sim. De mas que não mesmo? É essa. A cultura não é essa. Sim, de alho. Pão de alho, Sim. Eu amo pão de alho. Alho, inclusive, eu fico ali no Google vendo tudo que faz bem. Alho faz muito bem para a nossa saúde, azeite faz muito bem para a nossa saúde, enfim, verduras, várias ali, legumes, enfim. Não tem como a gente, Elizabeth MacGregor, nós estamos aqui na rádio Nossa Senhora de Copacabana. A entrevistada de hoje, para quem está pegando o programa andando, é a geógrafa e professora Elizabeth MacGregor, que é presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e é ex-presidente da Sociedade Mundial de Proteção Animal na seção... É uma ONG britânica, né? Uma ONG britânica e a seção Brasil, né? Era chamada de WISPA Brasil e a nossa convidada disse que o nome mudou
Para WAP. Em vez de ser WSPA, agora é WAP, que é World Animal Protection. É. Aqui no Como Brasil se fosse tem Mercy Proteção for Animal Animals, Mundial. tem várias ONGs estrangeiras Isso. aqui no Brasil também. Isso é muito bom, porque a gente Isso. vê... Quando era da WSPA, eu ia todos os anos a Londres e a gente se encontrava, pessoas de 15 países diferentes, e a gente via o que estava dando certo num local, o que não estava dando. Isso também pra acontece gente, com o tabagismo. Não é? Para ver o que Por está exemplo, surtindo tem efeito. gente que... O Brasil foi o segundo país a colocar foto em maço. Olha... Tem gente que já tem um maço de cigarro, tem gente que eu digo tem países, né? Que tem maço de cigarro que não tem mais a marca, não tem mais... São todos iguais, da mesma cor, em geral marrom. E Só está com lá as escrito fotos. uma palavrinha que é o nome da marca, né? Marlboro, Lucky Strike, Camel. Mas o maço, nós não conseguimos isso no Brasil ainda. Mas o fato de ter aquelas fotos horrorosas Isso. já é... Isso a Não, gente porque- queria que acontecesse. Quando a pessoa entrasse no supermercado, fosse comprar alguma coisa de carne, que tiver a foto de um abatedouro Sim. ou de como eles são transportados, para as pessoas verem o que acontece com esses animais. Isso é Como que foram parar legislação, lá? né? Isso é legislação. Um dia a gente vai conseguir. O Brasil, em termos de controle do tabaco, é um dos países mais avançados no mundo, se não for o mais avançado do mundo, pela quantidade de leis que a gente conquistou. Mas o que eu digo é assim, isso que você estava ressaltando, né, de que você se encontra com outros representantes de outros países e aprende, quer dizer, no caso do tá tabaco, dando a gente... certo lá Que fora? lei foi legal que foi feita lá? Né? Que lei que deu certo? Que lei que foi boa? Qual foi o resultado daquela lei? O que reduziu? Qual o impacto que trouxe? Então, nós hoje vamos precisar falar de um tema bastante árido, além de tudo que nós já falamos aqui, e valorizar uma manifestação que vai ocorrer em vários pontos do Brasil no dia 30 desse mês agora, de julho, que é a manifestação nacional contra o abate de jumentos. E essa é uma realização de uma frente que foi criada, que é a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Os jumentos, que também podem ser chamados de jegues, eles têm uma história ligada ao Brasil grande, foram feitos filmes e livros, e eles, enfim. E aí nós vamos entrar nisso, e eu pediria ao Geraldo para colocar, antes da nossa convidada se manifestar, uma matéria do repórter Felipe Brandão, uma matéria que foi ao ar no dia 15 de agosto de 2022, que num programa da TV Record chamado Programa Domingo Espetacular. Então, eu convido a vocês a verem, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, ou a ouvirem pela rádio ou pelo site da rádio. Vamos lá, Geraldo. O Domingo Espetacular traz agora uma denúncia grave. Um animal que faz parte da cultura brasileira. Ele é homenageado em músicas, livros, filmes, e ele está correndo um sério risco de extinção. É isso, e olha aqui, nós estamos falando dos jumentos, que estão sendo abatidos em frigoríficos e também em matadouros clandestinos. Só no ano passado, mais de 120 mil deles foram mortos da mesma forma. E o motivo para o extermínio em massa é o interesse estrangeiro por uma substância encontrada na pele do jumento. Dela é extraído o colágeno usado na fabricação de um produto muito popular da medicina chinesa, mas que não tem nenhuma comprovação científica. As imagens são fortes. Mais de 200 jumentos aglomerados em um curral apertado. Depois de vários dias sem água e comida, alguns sequer conseguem ficar em pé. Vários morrem antes mesmo de serem levados para o abate. Viram comida de urubu ali mesmo. No vídeo também aparecem filhotes que foram abortados pelas mães, doentes e desnutridas. Nesta outra gravação, ao perceber que está sendo levado para a morte, o jumento empaca. Mesmo assim, é empurrado pelo funcionário do frigorífico. Empurra, Felipe! A cena é chocante,
por isso não vamos mostrar. O animal é abatido com o disparo de uma pistola de ar na cabeça. Todos esses flagrantes foram feitos no interior da Bahia. Nós estamos exatamente na fazenda onde os mais de 200 jumentos foram encontrados. O tenente Benjamin, que comandou a operação na época, chegou no local e ficou impressionado, né, tenente? Os animais estavam sem apoio veterinário, muitos animais doentes, debilitados, caídos, agonizando. O único reservatório de água que tinha, que era uma poça, ela tinha inclusive animais mortos dentro. Então isso fazia com que aquela água estivesse contaminada. Os animais não tinham o que comer e isso fazia com que o estado deles de penúria aumentasse ainda mais. O gerente da fazenda foi detido na operação. Segundo ele, os animais ficavam aqui por pouco tempo, né? Era só o trabalho de seleção, porque os animais chegavam de outros municípios, aí eles separavam, né? Os animais menores, porque não tem condição de abate ainda, os mais magros, e selecionavam os que iam para o abate e os que iam fazer ainda um trabalho de reabilitação para poderem ser abatidos. O gerente da fazenda contou para o tenente Benjamin que os jumentos são mortos e o couro é exportado para a China. De onde eles extraem o colágeno para fazer uma substância chamada egial. O egial é uma espécie de gelatina muito popular entre os chineses. Que eles utilizam esse produto, né, na medicina tradicional chinesa. Não tem nada cientificamente comprovado dos efeitos desse produto, mas é um produto que tem um valor comercial muito alto. A barra de 300 gramas do egial custa o equivalente a R$ 1.300. No mundo todo, são necessários 4,8 milhões de peles de jumentos para abastecer a demanda pelo colágeno, que é extraído do couro desses animais. Então, essa demanda ela é impraticável e a atividade acontece de forma extrativista. O abate de jumentos para a extração do colágeno virou um problema mundial. Já foi banido em vários países. No Quênia, antes da proibição, 300 mil animais foram mortos em apenas 2 anos. Na Nigéria, o manejo sem controle sanitário causou um surto de gripe equina que matou 60 mil jumentos de uma vez só. A grande demanda e o lucro alto fizeram com que empresários chineses se interessassem pelo Brasil, país que até então tinha uma população abundante de jumentos. Em 2013, eram mais de 900 mil, a maior parte aqui no Nordeste. Só que ao longo dos anos, com a prática do abate, esses animais foram desaparecendo rapidamente. Atualmente, estima-se que existam por volta de 400 mil. Esses animais são coletados nas ruas, são roubados de propriedades, são comprados a preços de 10, 20, 30 reais. Enquanto isso, no mercado internacional, a pele de cada jumento custa cerca de 4 mil reais. Um negócio altamente lucrativo, que, segundo especialistas, também ameaça o futuro da espécie. E só o frigorífico de Amargosa abate uma média de 60 mil animais por ano. Segundo estimativas de vários cientistas entrevistamos durante o inquérito civil, dentro de 2 anos, 3 anos, poderá a espécie estar extinta aqui no Nordeste. O abate de jumentos não é crime no Brasil. Mas é crime esses animais serem maltratados no processo anterior ao abate. Então, formar fazendas de depósitos de animais em que eles são jogados sem alimentação, sem água, isso daí configura crime ambiental. A partir dos flagrantes de maus tratos, associações de defesa dos animais ingressaram com uma ação na Justiça Federal e conseguiram suspender os abates. Os frigoríficos recorreram e a proibição foi suspensa. As ONGs entraram com um novo recurso e os desembargadores do Tribunal Regional Federal suspenderam o abate novamente em fevereiro deste ano. O fato é que, diante dessa confusão toda, os fiscais dizem que não tem elementos para suspender o abate, porque não chegou essa informação para eles de que deveria suspender o abate, por isso o abate continua. Em apenas um dos frigoríficos da cidade baiana de Amargosa, 5 mil jumentos eram abatidos por mês antes da suspensão na justiça.
São caminhões abarrotados de animais, que não tem nem como se locomover no espaço que eles são transportados, né? Muitos recolhem esses animais, estão soltos nas estradas e revendem, né, para o pessoal fazer esse abate. Nossa equipe foi até a empresa citada nas denúncias. Pelo caminho, conversamos com carreteiros que trabalham com gado na região. Eles contaram como funciona o esquema de transporte ilegal de jumentos para o abate. Compra aí, pega a solta aí, pega o esse jumento vem daqui muito não é, vem mais de fora do carreta. Só chega de noite. De noite? De dia não chega. Não? Que hora que chega? Só chega de 11 horas, 10 horas, 12 horas, 1 hora e noite. O frigorífico fica afastado da cidade. Um vizinho nos contou que a empresa passou por uma reforma na parte externa recentemente para esconder a movimentação dos jumentos. Ele negócio da lateral aberta. Depois eles lacrou. Mas vocês conseguiam ver jumento aí ou não? Até para descarregar os caminhões lacrados. Enquanto registrávamos a movimentação dos funcionários no frigorífico, fomos surpreendidos por vários homens que chegaram de moto. Vocês querem falar alguma coisa? Bom dia. Tudo bem? Joia? Tá pegando nada. Trabalhando, você dá Record. Eles cercaram a nossa equipe e fomos obrigados a deixar a cidade às pressas. O Domingo Espetacular descobriu que o frigorífico está registrado em nome de 2 chineses e de um brasileiro. Nós tentamos contato com eles por telefone e mensagens, mas não tivemos retorno. No percurso entre Itatinga e Amargosa, os jumentos sumiram do pasto. Encontramos Eduardo e o companheiro chamado Cabrito. O agricultor usa o bicho no transporte de sisal. É assim que ele sustenta a família. O senhor trata bem o seu jumento? Rapaz, trata. Quando é meio dia, eu dou um rango a ele, um milho. Às vezes compro rapadura rápido. Eduardo conta que é cada vez mais comum receber ofertas pelos jumentos. Ele mesmo já vendeu 2 dos 6 que tinha na roça. Foi R$300 os 2. Então são 150 cada um. Por que o senhor decidiu vender? Não, porque não tinha mais trabalho para eles. E eu já estava um pouco meio batido, meio velho. Né? Mais adiante, debaixo de chuva, conhecemos o seu Ademilton. Ele voltava de mais um dia de trabalho no campo. O jumento transportava lenha, uma tradição na família. Tenho 47 anos. Já nasci, já minha mãe já me carregava no jumento, né? Nos burrinhos. Por causa dessa relação afetiva, o Ademilton não vende o bicho dele por nada. Para abate, de jeito nenhum, de forma nenhuma eu não vendo. Aqui pode me dar R$2.000, R$3.000 aqui que eu não vendo para o abate. Eu sou contra o abate. Eu acho que se o animal ele trabalhou vários tempos, por muitos dias ou anos, eu acho que ele tem direito a uma aposentadoria, um descanso. Esta advogada coordena a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Desde 2016, a associação luta na justiça pelo fim do abate. O abate dos jumentos, ele não pode acontecer se não tem uma cadeia produtiva, porque isso vai gerar a extinção da espécie, vai ser contrário à Constituição. Especialistas alertam que o transporte inadequado dos animais sem controle sanitário aumenta o risco de anemia infecciosa e o mormo, doença grave causada por uma bactéria. Mormo é uma doença que, se uma pessoa for acometida, ela tem até 95% de chances de virar óbito. Isso impõe um risco de biossegurança, um risco sanitário. E isso é indefensável, especialmente em um país com inegável vocação agrícola. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que o abate dos jumentos só pode ser realizado se os animais chegarem ao abatedouro com a guia de trânsito animal, que atesta o controle de saúde dos bichos, e que um auditor médico veterinário federal faz a inspeção dos animais depois de abatidos. A assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia respondeu que o Poder Judiciário Estadual não comenta processos pendentes de julgamento. Para a especialista, existe uma alternativa para evitar
o extermínio dos jumentos. Uma solução sustentável para atender a demanda pelo colágeno de jumentos é produzir em laboratório. A agricultura celular é uma realidade em outras partes do mundo e a gente tem desenvolvido essa tecnologia junto a universidades e algumas empresas que têm interesse. Enquanto uma solução definitiva para o abate não chega, encontramos uma esperança de futuro para os jumentos nesta fazenda, perto de Feira de Santana, na Bahia. Aqui, ó, Vida. Apresenta pra gente, quem é essa aqui, Tereza? Essa Vida é o símbolo do nosso projeto de conservação. Ela perdeu a mãe quando ela tinha 7 dias de vida. Tereza e Kiara são professoras da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Juntas, desenvolveram um projeto de conservação do jumento nordestino, que já salvou do abate mais de 1.000 animais. Esse grupo ele é proveniente de animais que foram resgatados de maus tratos, de uma condição de extrema crueldade. A ideia é preservar a espécie por meio da reprodução e depois com o melhoramento genético. Os resultados já começam a aparecer. Esses são os animais que nasceram aqui, né? Nós temos 4 meninas e 3 meninos. As meninas é Vida, Glória, Esperança e Vitória. E os meninos é Thor, Hulk e Conan. Tereza e Kiara acreditam que os jumentos podem ser inseridos em outros tipos de atividades que sejam benéficas ao mesmo tempo para o bicho e para o ser humano. De todas as espécies, o leite da jumenta foi que respondeu melhor com neonatos com graves problemas de alergia alimentar. Tá? Então, tem vários artigos, principalmente na Itália, que mostram que essas crianças tiveram uma melhora muito grande com o leite da jumenta. O Ministério Público espera que a Justiça baiana aprecie com urgência essa liminar, essa questão do abate dos jumentos, porque devemos preservar essa espécie que é tão importante para a cultura do Nordeste. Então, esses animais estão sendo abatidos na Bahia, sim, mas, olha, a gente quer chamar essa atenção. Daqui a pouco não vai ter mais jumento no Brasil. E eu queria, então, que a nossa convidada, a Elizabeth McGregor, falasse o que é o que está planejado para esse dia 30 no Brasil em relação ao abate dos jumentos. Então, no dia 30... em 30 de julho, próximo, sem ser amanhã, o próximo domingo, vai haver manifestações em 14 capitais brasileiras. Então, não é só uma capital. Então, apesar, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro, né? Eu convidaria todos a virem às 14 horas em Copacabana. Quer dizer, não é só no Nordeste, é o Brasil todo olhando para essa questão. Então, como a gente estava conversando aqui, né, meu querido amigo, quando você fala sobre coisas que as pessoas começam a perceber o que está acontecendo e começam a protestar. Isso acontece com tudo. Várias pessoas para quem eu mandei uma indicação, a chamada do programa de hoje, dizendo qual era o assunto, não tinha a menor ideia, né? Não tinha a menor ideia Sim. de que isso estivesse acontecendo, que estivesse matando animais para exportar produtos e para tirar o tal do EGIAL, etc. e tal. Não tem então, noção. Não tem noção. Agora você vê, olha como é que é importante. Não, e o Domingo Espetacular da TV Record, que a gente passou um trecho aqui da reportagem, é um programa muito visto, né? Mas mostra uma vez as pessoas esquecem, e depois... porque não acontece ali na vizinhança, né? Então, esse domingo, dia 30 de julho... Deve ter gente aqui no Rio de Janeiro, desculpa te interromper, mas deve ter gente aqui, talvez meus filhos, inclusive, que nunca viram um jumento na vida. Não sabem disso. Por isso que é importante 14 capitais brasileiras a terem essa manifestação, porque as pessoas vão, no mínimo, é aquele convite à reflexão que eu já repito sempre, parar para pensar, mas o que está acontecendo? Saber o que está acontecendo e se elas são a favor ou contra. Enfim, e o brasileiro e o governo brasileiro não ganha nada com isso. Quem ganha são os chineses.
Enfim, então a gente tem que olhar sob várias perspectivas. Normalmente, atrás de algo ruim, tem outras coisas ruins que você não vê quando você olha imediatamente. Mas você sabendo mais sobre aquela questão, você fica vendo essas outras perspectivas. Então, vamos sim, convido a todos aqui para agora, no dia 30 de julho, quem está aqui... Esse programa vai só para o Rio de Janeiro, Não, né? esse programa fica nas redes sociais. Então, Nas eu vou redes até sociais, aproveitar, de forma... justamente por isso, fazer uma lembrança de que no dia 30, todas as atividades vão ser no dia 30. Em Pernambuco, no Recife, vai ser às 3 horas da tarde, no Centro Cultural Cais do Sertão. Quem é de lá deve saber onde fica. Em Natal, no dia 30, também às 15 horas, Parque das Dunas, Bosque dos Namorados. Em Sergipe, em Aracaju, às 16 horas, tudo no dia 30. Parque da Sementeira. Em Florianópolis, às 14 horas, Praça Hercílio Luz, no centro. Em Fortaleza, 16 horas, Avenida Beira-Mar, em frente ao Mercado de Peixes. Curitiba, 15 horas, Praça Santos Andrade. São Luís, Avenida Litorânea, também às 15 horas, em frente à Barraca do Henrique, deve ser muito conhecida. Em Brasília, no Eixão, ao meio-dia, altura da 208 Norte. Em Aracaju, já falamos, São Paulo, Avenida Paulista, um ponto de encontro lá que é muito conhecido politicamente, que é em frente ao MASP, às 14 horas da tarde. Rio de Janeiro, você já citou, na praia de Copacabana, em frente a um hotel mais famoso das cidades, que é o Copacabana Palace, às 2 horas da tarde, mesmo horário de São Paulo. E, por último, Salvador, às 9h30 da manhã, baiano gosta de acordar cedo, deve ser isso. Farol da Barra, que também é um dos pontos mais tradicionais de Salvador. É uma manifestação nacional contra o abate de jumentos e é uma realização da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Eu espero que isso, né, repercuta bastante, espero que isso tenha divulgação, que os órgãos de imprensa estejam lá. E você podendo, Elizabeth MacGregor, se você puder, se eles filmarem, se eles produzirem algo, essa frente, manda para a gente divulgar na medida do possível nas nossas redes. E peço também aos que estão ouvindo esse programa agora, que estejam antenados para o dia 30, ver se sai alguma coisa nas redes de TV, e divulguem o nosso programa lá com antecedência, já para poder também sensibilizar mais pessoas, porque dizem que gestor é igual feijão, só amolece na pressão, né? É, isso aí. Então, a pressão da sociedade é fundamental. É muito importante, como você falou, fundamental. Isso é muito importante. O trabalho que vocês estão fazendo, como o trabalho que nós, que lutamos contra o tabaco, estamos fazendo no Brasil, ele é muito importante, né? A gente mexe muito com indicadores de saúde. Isso que você fala, que é o nome do programa, né? As sencientes, né? Os animais são seres sencientes, eles sentem, né? Eles têm sentimentos, eles raciocinam, mesmo que seja de forma mais simples, mas a gente tem que respeitá-los. E isso é bom para nós também, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então, enquanto aquele faça o bem sem olhar a quem, porque tudo volta para você. Né? O que você faz de bem vai para você também. E é muito importante você falar. Então, quem está ouvindo, quem seguiu esse programa, converse com seus amigos. Todos somos educadores. Eu digo isso para os professores. Todos somos educadores. No que emitimos uma opinião, um conhecimento para nossos amigos, nossos vizinhos, familiares, nós estamos, sim, propagando um conhecimento, colocando para frente e alertando essas pessoas sobre várias coisas. Isso é muito importante. Elizabeth, se alguém quisesse conversar com você sobre o tema do programa, que você poderia nos dar, assim, não sei se e-mail ou alguma coisa? Sim, o meu e-mail o meu nome é Elizabeth MacGregor, né? Então, MacGregor, tudo junto,
E-M-A-C Gregor. G-R-E-G-O-R. Gregor. E tudo junto. Tudo junto, sem ponto, sem nada. @ Fórum Animal. Fórum Animal tudo junto. .org. Fácil, né? Eu vou, quando a gente editar o programa, que esse programa está passando em áudio e está passando em vídeo. Quando a gente editar novamente o vídeo, aí a gente bota o texto na tela com o seu e-mail. Maravilha. E como eu sempre pergunto aos convidados, você recebe e-mail e responde também, Respondo, né? claro. Eu acho isso muito importante, essa comunicação. Sim. Né? Eu entrei, inclusive, para fazer comunicação, depois que passei para a geografia. Você primeiro foi comunicação fui para comunicação. Comunicação é uma coisa muito importante. Muito. Se você não tem português, fala, quem não se comunica se trumbica. O Chacrinha falava isso. Abelardo Barbosa. Morreu de câncer de pulmão por causa do cigarro. Olha só. Quem não se comunica se trumbica. Então, assim, vamos nos comunicar. Isso é muito importante. Ele é considerado o melhor comunicador que já houve na TV. Não é? Né? Mas olha só. Nunca houve ninguém igual a ele. Naquela época em que ele faleceu, não era tão... As pessoas não sabiam, entre aspas. Não tinha rede social naquela época. Não tinha rede social naquela época. Agora é mais... Essa comunicação é feita de forma bem mais rápida e mais fácil. Eu queria, encerrando o programa, eu queria parabenizar não só você, porque aí já é carta marcada, mas parabenizar todo o grupo, né? Grupos que eu não conhecia, como, por exemplo, os que estão envolvidos com a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Como é que eu podia imaginar que haveria gente igual a mim, igual a você, igual ao Geraldo, preocupado com a vida, o bem-estar do jumento. Né? O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, eu convido as pessoas aqui que estão ouvindo ou vão ouvir esse programa, conheçam lá o site forumanimal.org/site, mas eu acho que não precisa nem escrever o /site. Se escrever forumanimal.org, já vai chegar lá e vai ver tudo que vocês estão fazendo. É forçoso a gente dizer que vocês também precisam de apoio financeiro, então tem lá espaços para as pessoas clicarem e fazerem doação. Eu vi lá que tem doação que começa de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00. E isso pode ser, para quem está doando, pode não fazer nenhuma diferença, mas juntando para quem está recebendo... Sim. Pode fazer uma diferença extraordinária. E o mais importante, como a gente estava falando de comunicação, deixa eu falar, eu vou, como eu acabei de falar aqui para vocês, que eu tinha ido agora, mês passado, eu fui a Maranhão, dar aula em Balsas e Codó, e devo ir agora a São Paulo no próximo mês. Então, comunicação é uma coisa muito importante. E eu me coloco, o Fórum paga o meu transporte, que seja... Já trabalhei mais de 15 anos no Amazonas também. Não importa para qual estado dentro do Brasil, o Fórum paga o meu transporte, paga o meu hotel, minhas refeições. É tudo gratuito. Para quem e eu falo para quem me convidar, junto com a Secretaria de Educação, porque temos que falar com os professores. Porque eles têm crianças e adolescentes, nós temos que formar essa nova geração, né? Então, agradeço muitíssimo a você aqui e a toda a sua equipe por essa comunicação que foi feita hoje aqui. Foi muito importante. Importantíssimo. Muito bom. Vamos divulgar o programa e dia 30 eu vou fazer todo o esforço para estar presente. Geraldo, um abraço, ouvintes, bom final de semana.